tamanho sacrilégio, rejeitando tamanho sacrifício, tamanha prova de amor, tamanha libertação que foi dada por Jesus na cruz. O primeiro motivo que fez com que aquele povo chamado príncipe de Deus rejeitasse tamanho sacrifício derramado naquela cruz foi o fato deles estarem esperando a libertação que viria pelo braço da carne. O fato deles estarem esperando que a libertação viesse pelo braço da carne fez com que eles rejeitassem o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Todos nós sabemos que o povo de Israel sempre foi um povo de guerra. Eles sempre viveram no meio dos seus inimigos. Sempre foi assim. Israel sempre viveu rodeado pelos seus inimigos. Por conta disso, Deus teve que fazer lá no passado um povo guerreiro, um povo que soubesse lutar as guerras daquela época, que eram guerras humanas. Então, Israel, quando ele ficou sabendo que viria a salvação da linhagem de Jesus Cristo, eles ficaram esperando que viesse, da linhagem de Jesus, não, da linhagem de Davi, eles ficaram esperando que viesse um grande general que os libertaria. Por quê? Porque a prisão deles, aos olhos deles, era uma prisão humana. Eles estavam debaixo do domínio do Império Romano. Como um dia eles estiveram debaixo do domínio do Império Grego, outrora tiveram debaixo do domínio do Império Sírio, e eles estiveram durante muito tempo, por causa das suas próprias escolhas, eles estiveram debaixo da autoridade de muitos domínios humanos, e eles estavam esperando que um grande general, um grande homem, como foi Moisés, como foi Josué, como foi Davi, nascesse novamente e pudesse tirar o povo de Deus, o príncipe de Israel, da mão de seus algozes, que eram quem naquele momento era o reino, o Império Romano. E todas as vezes que nós cristãos tiramos também os nossos olhos do sacrifício que Jesus fez na cruz e os colocamos os nossos olhos no sacrifício da força do braço da carne, quando nós colocamos a nossa força nas coisas humanas, na inteligência humana, na força das coisas materiais, nós também, assim como os judeus, nós rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi o que aconteceu com aquele povo naquela época. Toda vez que a nossa esperança ela voltar-se para as coisas naturais, para as coisas terrenas, para as coisas humanas, eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz. É por isso que o salmista Davi, lá no Salmo 121, o que ele fala? Ele fala, eu elevo os meus olhos para os montes, e ele pergunta, de onde virá o meu socorro? E aí a alma dele responde para ele, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o socorro de Davi, apesar dele ser um homem que estava totalmente envolvido com guerras humanas, com problemas terrenos, com situações totalmente terrenas, a alma de Davi, o espírito dele estava totalmente conectada com o Espírito de Deus, com Deus Todo-Poderoso, ao ponto dele ser um grande homem de guerra, ao ponto dele usar a espada dele para guerrear, mas ele falava, o meu socorro não vem da minha espada, o meu socorro vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é invisível, ele é espiritual, eu não vejo ele, eu vejo a minha vitória aqui na terra, eu vejo a minha espada matando, eu vejo o meu exército matando, eu vejo eu vencendo a guerra, o meu povo cantando e louvando, mas eu sei que a vitória é quem Deus
Quem deu foi o Deus Todo-Poderoso. A vitória não veio de mim, a vitória não veio do meu exército, não veio da minha espada, não veio da minha destreza, não veio da minha sabedoria, não veio da minha inteligência e nem do envolvimento humano que eu tenho, das pessoas ao meu redor, da minha influência. A minha vitória, ela veio tão somente do meu Senhor, que fez os céus e a terra. O teu socorro, ele vem tão somente de Deus, daquele que foi levantado na cruz para a remissão de todos os seus pecados, todos. Então foca no sacrifício. Foca no sacrifício da cruz. O sacrifício da cruz é suficiente para te livrar, para te salvar e para te restituir em tudo que um dia você possa ter perdido. Foca no sacrifício, foca na cruz. Lembra que o teu socorro ele vem de lá dos altos montes, de lá do céu. Não deixe com que os teus olhos fiquem esperando uma salvação humana, algo humano que venha te resgatar, um grande general, um homem muito inteligente, um homem muito poderoso. Não espere no braço da carne, mas espera que o teu socorro ele venha do Senhor. Amém? Porque todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos nas coisas humanas, na espera de algo que seja forte no âmbito carnal e terreno, nós também rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Amém? Não rejeite o sacrifício de Jesus na cruz pela tua vida. Amém? Olha para os montes e declara: o meu socorro, ainda que o mundo não acredite, o meu socorro ele vem tão somente do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? O segundo motivo pelo qual fez aquele povo ter rejeitado tamanho sacrifício naquela cruz, tamanha prova de amor, foi eles estarem esperando a solução de seus problemas pessoais. O segundo motivo, mais um motivo que fez com que aquele povo rejeitasse o sacrifício de Jesus na cruz, tamanho sacrifício, perdão, foi eles estarem esperando a solução de seus problemas pessoais. Ou seja, a espera dos judeus era uma espera totalmente incompatível com a promessa. Por quê? Porque os judeus esperavam que o seu Salvador viria resolver problemas de âmbito pessoal em suas vidas. E Jesus ele não veio tão somente resolver problemas de âmbito pessoal. Jesus, como a própria palavra fala lá em Lucas 3:9, Jesus ele veio colocar o machado na raiz das árvores. Ele não veio resolver um problema, ele veio resolver todos os problemas, de uma vez por todas. Lucas 3:9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Jesus ele veio resolver todos os problemas de uma vez por todas, não somente o de ordem pessoal. A palavra fala que toda árvore que não der bom fruto na sua vida, sabe o que vai acontecer? Ela será arrancada. Sabe por quê? Porque 1 Pedro 3,18 diz isso. O apóstolo Pedro ele disse: pois o próprio Cristo, ele sofreu uma vez por todas pelos pecados. Jesus ele não veio morrer por um problema que você tem, para depois ter que morrer por outro problema, para depois ter que morrer por outro, não. Jesus ele veio morrer de uma vez por todas. Ele colocou um machado na raiz de toda árvore que não dá bom fruto.
Sabe o que Deus está dizendo para você, querido? Que o Senhor ele vai arrancar da tua vida toda árvore que dá mau fruto. Nenhuma árvore que está dando mau fruto na tua vida, que está dando fruto ruim, vai permanecer. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, ele veio resolver não só problemas pessoais na sua vida, ele veio resolver problema espiritual. Então, tira os teus olhos dos problemas pessoais e foca os teus olhos nos problemas que são de ordem espiritual. Amém? Põe os teus olhos nos problemas que são de ordem espiritual. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós ficamos focados nos nossos problemas humanos, no nosso mundinho, nos nossos problemas pessoais, lamentando porque isso não acontece desse jeito, porque isso está desse jeito ainda, porque essa coisa não muda, eu estou esperando, mas eu estou ansioso, o tempo está passando. Todas as vezes que nós colocamos os nossos olhos e nós focamos nos nossos problemas pessoais, nós, como aquele povo, também desprezamos as coisas espirituais e rejeitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz, como foi com aqueles judeus. Jesus ele não veio resolver problemas. Jesus ele veio resolver o problema. Lembra do novilho, do filho pródigo? Jesus ele não veio resolver um problema. Ele veio resolver o problema. O machado foi colocado na raiz da árvore. Todas as árvores que dão maus frutos, aliás, serão não, foram arrancadas. Por quê? Porque essa palavra ela foi dita antes de Jesus Cristo morrer. Mas quando Jesus Cristo morreu, o machado fez a varredura. Isso significa que o Senhor ele já resolveu todos os seus problemas espirituais. E que você precisa entender a partir de hoje que você não tem mais problema nenhum a ser resolvido. O que você precisa entender é que é necessário que se aceite o sacrifício de Jesus Cristo na cruz de uma vez por todas. Porque quando nós aceitamos o sacrifício de uma vez por todas, nós não vemos mais problemas nenhum a ser resolvido em nossas vidas. Porque está escrito que o Senhor Jesus ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já está tudo consumado. O machado já passou a navalha na raiz das árvores. Todo fruto mal foi arrancado. Se existe algo na sua vida que ainda não foi resolvido, aceite o sacrifício de Jesus na cruz, de uma vez por todas. E no tempo oportuno você vai ver que esse fruto também ele vai ser arrancado da tua vida, porque ele já foi. Amém? O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Recebe essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Amém? Foca no que é espiritual. Se você tem algum problema de ordem natural na sua vida, foca no que é espiritual. Ele está lá no espiritual. Quando o espiritual for resolvido, você pode ter certeza que o problema de ordem natural também será. Porque é lá no mundo espiritual que todas as coisas acontecem. Amém? Glória a Deus. O terceiro motivo pelo qual aquele povo rejeitou tamanho sacrifício naquela cruz, tamanha prova de amor. O terceiro motivo. O primeiro motivo foi eles estarem esperando socorro no braço da carne. O segundo motivo foi eles ficarem esperando a solução dos problemas deles no âmbito carnal, a solução de seus problemas pessoais, sendo que Jesus Cristo ele veio resolver os problemas
de uma vez por todas, muito maior do que natural, mas espiritual. E o terceiro problema, o terceiro motivo pelo qual aquele povo rejeitou tamanho sacrifício, eles estavam esperando que fosse dado a eles um domínio terreno. Eles estavam esperando um domínio terreno, um domínio humano. Lá no livro de Atos 1, verso 6, Jesus estava reunido com um monte de discípulos lá, e algo tão sobrenatural acontecendo. Jesus Cristo estava ressurreto. Ele entrou pela parede, ele não usou porta para entrar. E sabe qual foi a pergunta dos discípulos? Daquele povo que estava ali reunido com Jesus? Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha que pergunta fora de contexto. Enquanto Jesus estava lá, em espírito, porque ele havia ressuscitado, os discípulos estavam na carne esperando. Eles queriam saber quando é que Israel ia dominar o mundo de novo, como um dia dominou, quando é que Israel ia sair debaixo daquele domínio do povo romano. Olha só, mais uma vez, Israel esperando uma coisa totalmente incompatível com a promessa, ao ponto de Jesus falar para eles: isso não compete a vocês saber. O que compete a vocês saber é que vai ser derramado poder sobre a vida de vocês, vai ser derramado espírito sobre vocês, e vocês serão testemunhas de mim, ou seja, vocês serão deuses aqui na terra, em todos os lugares do mundo, até os confins da terra, ou seja, vocês serão autoridade, não tão somente no mundo, no âmbito carnal, mas no âmbito espiritual, que é muito maior. Eles esperando que lhes fosse dado um domínio terreno, e Jesus Cristo querendo entregar na mão deles o domínio espiritual, o domínio total de todas as coisas. O mundo espiritual reina sobre o mundo terreno. Mateus capítulo 3, verso 2. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o domínio do mundo espiritual. Agora quem manda é quem anda em espírito, é quem caminha no âmbito espiritual, não no mundo terreno. E eles esperando que lhes fosse dado um domínio humano. Jesus ele veio entregar à sua igreja o domínio do mundo espiritual, que é verdadeiramente aonde as coisas acontecem. É no mundo espiritual que o mal é combatido, não é no mundo terreno. É por isso que lá em Efésios 6:12, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: a nossa luta não é no mundo terreno, não é com os homens, não é com as coisas humanas. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra hostes da maldade nos lugares celestiais. O nosso domínio é espiritual, não há domínio humano que não tenha que passar pelo domínio espiritual. E Deus, Jesus, com seu sacrifício na cruz, ele veio nos dar o controle do mundo, o domínio de todas as coisas, não só do mundo terreno, mas do mundo espiritual. E aqueles judeus, enquanto esperavam um reinado terreno, enquanto esperavam dominar sobre os homens, Jesus ele veio para dar o domínio total de tudo, o domínio sobre Satanás, o domínio sobre todas as coisas. Jesus veio nos fazer filhos, assim como o filho dele é e tem domínio sobre todas as coisas. O nome dele é sobre tudo e sobre todos. Nós, como filhos também, recebemos essa mesma autoridade de assentar-nos juntamente com Jesus à direita do Pai e reinar soberano sobre tudo e sobre todos.
a esperança daquele povo era totalmente incompatível com a promessa, porque enquanto eles esperavam na carne, chegou alguém em espírito e eles não conseguiram enxergar aquilo que veio em espírito, porque esperavam algo que viesse da carne. Todas as vezes que a nossa promessa, aliás, todas as vezes que a nossa esperança, ela é incompatível com a promessa, nós também rejeitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Como fez aqueles judeus. Todas as vezes que nós colocamos esperança em coisa terrena, nas coisas humanas, nas coisas desse mundo, nós sacrificamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós rejeitamos, nós não aceitamos, nós deixamos de lado o sacrifício de Jesus na cruz, assim como fez aqueles judeus. Como aqueles judeus poderiam enxergar o Filho se os olhos deles estavam nos homens? De forma nenhuma. Como aqueles judeus conseguiam sair da prisão que viviam, do domínio que viviam, se eles não conseguiram enxergar nem a porta? A porta se propôs diante deles, mas eles não aceitaram. Eles preferiram continuar esperando, trancados para o lado de dentro, com a chave nas mãos, esperando com que do céu viesse um socorro que já veio, já socorreu e já foi. E por isso, até hoje, o sacrifício de Jesus na vida daqueles que não aceitaram é nulo, não tem efeito algum. E como diz lá no livro de Atos 1:6, quando o povo pediu de volta o reinado humano, Jesus Cristo, ele disse: vocês vão receber poder ao descer dos céus o Espírito Santo, descer sobre vós o Espírito, e vocês serão minhas testemunhas. Ou seja, tudo que vocês fizerem vai projetar o meu nome, vai projetar a minha face, vai projetar a minha presença aqui na terra. Porque vocês terão poder, assim como eu tenho, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, de levantar, de libertar cativos, de quebrar algemas dos algemados. Esse é o chamado, essa é a libertação, esse é o domínio, esse é o poder que Deus veio entregar a nós. E quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz, quando nós aceitamos que Jesus Cristo já morreu por nós de uma vez por todas, todas as coisas passam a acontecer da forma que os céus desejam e não da forma que nós, como seres humanos limitados, desejamos. Então recebe essa palavra no seu espírito. Aceita que o sacrifício de Jesus na cruz, ele foi de uma vez por todas. Não há mais o que clamar, não há mais o que não entender, não há mais o que esperar, não há mais dúvida nenhuma. As coisas já aconteceram, assim como Jesus Cristo disse, está consumado. Toda vez que você aceita Jesus Cristo na cruz, você aceita que Jesus morreu naquela cruz, que o sacrifício ele foi completo, você também pode declarar que na sua vida também já está tudo consumado. Amém? Recebe essa palavra no seu espírito. Nós vamos agora celebrar esse sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Pega agora o teu pão, pega o teu cálice. Nós vamos agora entrar no momento mais importante do mês. Por que do mês? Porque todo mês nós fazemos isso. A coisa mais importante que nós fazemos todos os meses é celebrar o sacrifício de Jesus na cruz, porque quando nós celebramos isso, nós estamos declarando que nós aceitamos o sacrifício. E quando nós aceitamos o sacrifício, significa que nós também estamos em concordância com a última palavra que Jesus Cristo disse: está consumado, está tudo consumado.
Na minha vida já não há mais o que Jesus fazer. Ele já fez tudo. Eu tão somente preciso aceitar que o que foi feito de uma vez por todas. Amém? Não há mais por que fazer sacrifício. Não há mais por que sacrificar. Amém? O Senhor, Ele prefere um coração contrito, um coração misericordioso, do que qualquer outro sacrifício. Pega o teu pão, pega o teu suco de uva, fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos nossas vidas diante do teu altar. Porque o Senhor é Deus, Pai. Porque nós aceitamos, Pai, que um dia o Senhor morreu por nós, de uma vez por todas. Nós não anulamos o sacrifício de Jesus na cruz. Nós te pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que muitas vezes nós colocamos os nossos olhos nas coisas humanas. Nós ficamos esperando por alguém, Senhor, por algo que seja terreno, algo que seja passível, algo que seja, Senhor, efêmero. Nós te pedimos perdão por muitas vezes nós colocarmos o nosso coração nas coisas que passam e não nas coisas eternas, Pai. Perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que rejeitamos o teu sacrifício na cruz, anulando, Senhor, o teu sacrifício por coisas humanas, coisa que não nos trará benefício nenhum, esperando, Senhor, em coisas humanas. Nós te pedimos perdão. Perdão pelas vezes que nós anulamos, Senhor, o sacrifício do Senhor na cruz, esperando com que o Senhor venha resolver os nossos problemas pessoais, sendo que o Senhor já resolveu tudo na nossa vida, está tudo consumado. E nós ficamos presos no nosso mundinho tão medíocre, tão pequeno, achando que aquilo é a nossa vida, Senhor, achando que nós precisamos daquilo, da solução daquilo, achando que aquilo vai resolver o nosso problema se for solucionado, de que nós seremos pessoas mais completas, mais felizes, sendo que o seu sacrifício foi eterno, foi de uma vez por todas, foi completo. Nós te pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós esperamos que o Senhor viesse restaurar coisas que nós perdemos no âmbito carnal, no âmbito humano, todas as vezes que nós ficamos esperando ter de volta algo que nós perdemos e por causa da espera nós desanimamos, porque nós achamos que nós não fomos restaurados ainda, que nós não estamos no controle, ou que nós ainda estamos sem aquilo que nós precisamos. Pai, perdoa-nos, ó Deus. Nós hoje reconhecemos que o seu sacrifício ele foi de uma vez por todas. O seu sacrifício é eterno, Senhor. Foi uma vez só que o Senhor se sacrificou. Não precisa mais sacrifício. Foi uma vez só, Senhor. Foi definitivo. Está tudo consumado. O que nós esperávamos, nós recebemos. O que nós esperávamos, Senhor, nós recebemos. O que nós precisávamos, nós temos. Oh, Deus, nós te glorificamos nesta noite, Pai. E consagramos este cálice de vinho diante do teu altar, esse suco de uva que representa o teu sangue. Porque a tua palavra diz que existe uma nova aliança que foi marcada, Senhor, que foi feita pelo derramamento do teu sangue. E esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, que foi esmagado pelos nossos pecados, que foi destruído pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, mas que por causa disso, Senhor, nós recebemos o privilégio, recebemos o dom de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos no teu nome, Pai, porque nós aceitamos o sacrifício do Senhor na cruz. Por isso, Pai, eu consagro
estes elementos diante do teu altar. E queremos agora, Senhor, lembrar e celebrar da tua morte. A tua morte nos trouxe vida. A morte não pôde conter o Senhor. O inferno retrocedeu. Oh, Pai, nós te glorificamos, ó Deus, porque o Senhor fez para nós aquilo que nós jamais poderíamos fazer. E nós aceitamos, ó Deus. Por isso nós aceitamos, ó Pai. E nós celebramos agora a tua morte, nos alimentando do teu corpo e do teu sangue, do cálice da nova aliança. Em nome de Jesus Cristo. Pode comer e beber cada um, amém? Todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós louvamos o teu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque nós somos aqueles que nós não fomos escolhidos desde o princípio, mas nós somos aqueles que a tua palavra diz que os últimos seriam os primeiros. E nós hoje nos sentimos primeiros, Pai. Nós nos sentimos príncipes. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus, aqueles que foram comprados por alto preço, aqueles que foram resgatados no espírito e não na carne. A nossa circuncisão é no espírito, Pai, pelo teu sangue. Não é mais na carne, nós somos os genuínos e verdadeiros filhos da promessa, filhos espirituais. Nós te agradecemos, ó Pai, agradecemos por este culto, agradecemos, Senhor, pela tua palavra em nossos corações e pedimos, Pai, que o Senhor jamais permita que nós esqueçamos um dia que o teu sacrifício foi de uma vez por todas, de que o Senhor arrancou de nossas vidas toda árvore que produz fruto mau, e que, como o Senhor um dia declarou, as suas últimas palavras foram essa, nós queremos declarar também, Senhor, está tudo consumado nas nossas vidas, porque o nosso Redentor vive, porque o nosso Redentor vive e ele é poderoso para cumprir o que ele prometeu. E é nessa esperança, Senhor, que nós terminamos este culto. É nessa certeza, Pai, de que tudo está consumado, de que tudo que nós achamos que nós não temos, nós já temos, de que tudo que nós achamos que estamos esperando, nós já recebemos, Pai. De que toda palavra que o Senhor prometeu, ela já se cumpriu. E nós esperaremos no Senhor até que tudo se cumpra, porque o Senhor é Deus, Pai, e a tua palavra, ela é irrevogável. Nós te agradecemos por este culto, Pai. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde a vida de cada um de vocês que está aí do outro lado. A vida da Claudinha, a vida da Fran, a vida da Juliana, a vida do Tiago, a vida da Camila, a vida da Carol, a vida do Sandrão, a vida do Juan. Que o Senhor abençoe e guarde de forma poderosa e sobrenatural a vida de vocês, debaixo das asas dele. A vida da pastora Bebel, a vida da Júlia, a vida da Manuela também, claro, a minha vida também. Que o Senhor abençoe e nos guarde debaixo de suas asas. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre nós. Tenha misericórdia de nós, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê consolo e nos dê a certeza de que o sacrifício dele foi de uma vez por todas. Está tudo consumado, porque toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus já está sobre nós. Basta nós crermos e esperarmos como se já tivéssemos recebido. E no tempo oportuno o Senhor vai enviar a promessa, em nome de Jesus Cristo. Amém?